Matemática na educação de jovens e adultos, EJA. Esse é o tema do nosso grupo composto por Cláudia Fernandes, Naíse Chales e Tamara Araújo, que sou eu. Turma 3. A educação de jovens e adultos, EJA, é uma modalidade de ensino da educação básica garantida pela Lei 9.394 de 96, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É um direito pela Constituição Federal de 88, e a EJA traz um histórico de lutas e de conquistas ao longo do tempo, que se mistura com a dos seus estudantes, né? O ensino para jovens e adultos e também idosos que por algum motivo na vida não puderam prosseguir com seus estudos em tempo hábil. A EJA tem como objetivo tentar ou corrigir algumas questões sociais, como a exclusão e a exploração, e Paulo Freire é um grande referencial na história da EJA. Ensinar matemática para o ensino fundamental na EJA é propor desafios com questões a serem desenvolvidas com a matemática afetiva e cotidiana, é vivenciar uma matemática com prazer, com sentido, né, tanto para o professor quanto para o aluno, é conhecer os procedimentos e as habilidades específicas do conhecimento matemático a partir de problemas matemáticos para fazer intervenções com os estudantes, é ter um olhar sensível e objetivo. E podemos ver o erro como o melhor amigo, né? Ele mostra muita coisa como conhecimento, e o processo na aprendizagem também é pedagógico, né? E interpretar o erro é avaliar, é replanejar, reaplicar, rever, refazer para conseguir dar aula. Entendemos também que cada sujeito tem o seu caminho e o seu tempo de aprendizagem. A EJA permite ao aluno compreender a realidade ao seu redor e agir sobre ela, tem um papel único na formação das capacidades intelectuais e no desenvolvimento dos pensamentos, no uso da criatividade, da autonomia e da constituição da resolução de desafios, contribuindo na formação do aluno como cidadão consciente. A matemática configura como um grande terror de todas as disciplinas, sendo atribuído àqueles mais bem dotados o seu bom entendimento e compreensão satisfatória. E devemos tornar a matemática mais acessível à realidade dos nossos alunos. Vamos dar início ao plano de aula. Este plano de aula tem por temática gerador aprendizagem matemática, acesso e dilemas em nosso cotidiano, e em seu conteúdo de ensino, operações de adição e subtração, as 4 operações, leitura e interpretação de diferentes representações numéricas, problemas, situações, questões com números presentes no cotidiano, interpretação de diferentes representações numéricas, grandezas e medidas. No letramento matemático, os números para o uso social da leitura e da escrita, dinheiro, medida, minutos, estimativa, estão presentes no cotidiano da nossa vida, assim como o senso numérico, na facilidade de compreender e exercitar a estimativa, escrita e oral, o princípio da contagem, 1, 2, 3, 4, 5, né? Às vezes contam por repetição, mas sem noção sobre os números. Sistema de numeração decimal, base 10, agrupamento de 10 em 10 algarismos, de 0 a 9, que formam infinitos números, partindo da base 10, e são reagrupamentos de 10 em 10. É regular e de produção cultural. Aritmética, capacidade de operar com os números. As operações fundamentais, soma, subtração, multiplicação e divisão. Problemas matemáticos como introdução do conceito e não como forma de sistematização. Estimular o raciocínio lógico, flexibilizar outras formas e estratégias de resolver de forma mais fácil, ainda que não conheça o algarismo. Os problemas podem ser escritos orais de qualquer natureza, faixa etária. Usar dados cotidianos reais, fazer uso social do contexto. Toda regra exige sentido, significado, porquê. Atribui sentido para o aluno conhecer. Ensinar outras formas de resolver os cálculos, flexibilidades cognitivas. Uma única forma fica rígido, engessado, menos flexibilidade cognitiva, não acha outras formas de resolver. Vamos agora para o planejamento das atividades, supondo que a escola se chame Escola Brasil, disciplina matemática, ensino fundamental, turma 1 de 2021, e a duração das atividades é de 3 horas. Aprendizagens pedagógicas da matemática, o conteúdo, como já foi basicamente
citado. São as operações de adição e subtração, 4 operações. Leitura e interpretação de diferentes representações numéricas. Problemas, situações, questões com números presentes no cotidiano. Interpretação de diferentes representações numéricas, grandeza, medidas. Objetivos gerais: apropriar-se e fazer uso de códigos da comunicação que integram suas realidades para ter ampliado seus recursos de leitura da matemática e suas produções e uso para o cotidiano. Objetivos específicos: dominar e utilizar códigos e informações numéricas simples presentes no cotidiano, analisar, interpretar e solucionar questões de diferentes contextos envolvendo o uso das 4 operações e solucionar problemas do dia a dia com o uso da matemática. E a ideia das 4 operações é que o aluno consiga, além de desenvolver as questões, interpretar, solucionar, analisar, na escrita também consiga desenvolver mentalmente. Desenvolvimento. No primeiro momento, será conduzida uma aula expositiva do docente acerca das operações simples de adição e subtração. Em sequência, serão apresentadas algumas questões, problemas de matemática com enunciados pautados em situações do cotidiano, cálculo de troco, pagamento em parcelas, cálculo de quantidade e o preço real do produto, grandezas e medidas. E neste momento será conduzido um momento de como interpretar enunciados, pensando nas estratégias tanto de leitura e interpretação da mensagem, como também na execução de cálculo mental, nas situações do dia a dia. Em seguida, a turma receberá orientação para criar questões com base no uso da matemática do cotidiano. Logo, eles vão trocar entre eles ali essas questões e solucionar os problemas criados por eles mesmos. E agora, os materiais necessários para a atividade. Os recursos materiais utilizados para a atividade serão imagens impressas, espaços locais, recursos eletrônicos, quadro branco interativo da plataforma do Google e uma sala do Google Meet que será utilizada como recurso e espaço da aula. A aula gravada, apresentada pela docente e a construção do material de apoio. A avaliação será feita por meio da observação, participação e criatividade dos discentes, da construção do enunciado e a resolução dos problemas, questões criadas, contando também com a construção dos registros da mesma feitos pelos envolvidos. Ressaltar que a avaliação deve considerar o ritmo e tempo de aprendizagem de cada estudante, a exposição de suas ideias, estimulando a autonomia e expressão para além da escrita, na interação com o docente, levando em consideração os limites e a potencialidade do ensino-aprendizagem no ensino remoto, de acesso permanente nas aulas. Aqui as atividades propostas, damos início agora. A primeira atividade é uma atividade de classe das unidades simples, onde os alunos vão utilizar o material dourado para verificar os valores correspondentes. A próxima atividade é uma atividade onde os alunos vão ter que identificar a área do retângulo e do quadrado, em centímetros. Vão ter que verificar também o perímetro e quais são os perímetros. A seguir, vão ter que calcular, são operações de soma e completar a sequência numérica. A seguir, mais uma atividade de conta, onde eles vão ter que contar e registrar a quantidade nos quadradinhos. E mais uma atividade de unidades e dezenas. A seguir, uma atividade no contexto cotidiano e profissional, É uma receita de bolo, um bolo de cenoura, onde eles vão ter que identificar a quantidade dos ovos, a quantidade em ml, em litros, soma, multiplicação, volume, tudo isso vai estar envolvido nessa questão do cotidiano, que é a receita de um bolo. Vão ter medidas, contagem, tamanho, multiplicação, soma, tudo isso estará envolvido nessa questão. Mais uma questão do cotidiano é essa questão de eles vão ter que identificar qual o valor do troco. Aqui está um produto, os produtos estão aqui listados, produtos de supermercados, do cotidiano deles, da rotina deles mesmo, e a quantidade de cada caixa. Eles vão ter que identificar o pagamento em dinheiro e identificar qual foi o valor do troco. E esse foi o nosso trabalho, encerramos por aqui, muito obrigada.